Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos dar prosseguimento ao nosso pequeno módulo, pequeno cursinho de plano cartesiano para você tirar todas as possíveis dúvidas sobre o assunto, tá certo? Antes de mais nada, eu sempre peço, dá um oi nas minhas redes sociais, @professor João Antônio no Instagram, no Telegram, no Facebook, se você ainda usa Facebook. Eu não sei nem se esse é o meu TikTok. Eu não sei nem se eu tenho TikTok, mas pronto, tá aí, @professor João Antônio, tá certo? E é claro, eu vou te pedir, que já que você está me assistindo aqui no YouTube, provavelmente, que você clique no joinha para gostar desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e faz mais duas coisas. Por favor, mais duas coisas. Comenta aqui embaixo se está gostando desse projeto, do plano cartesiano, se já viu mais alguma outra aula minha, de outro conteúdo, mas se está gostando desse plano cartesiano para aprender realmente sobre plano cartesiano, tá certo? Vai ser útil para funções. Comenta aqui embaixo em que série você está, em que escola você estuda, se você está estudando para concurso, se você está estudando para o Enem, tá certo? Comenta aqui embaixo se está gostando, tá certo? Não me deixa no vácuo não, por favor, isso é bem importante para a gente saber. E claro, a segunda coisa que eu vou te pedir, além de comentar, é compartilhar. Pega esse canal, tá aqui embaixo o botão compartilhar, clica no botão compartilhar e manda esse vídeo para quem você acha que precisa. Manda esse vídeo para o teu professor de matemática na escola. Diz assim, ó professor, se o senhor encontrar algum aluno com dificuldade em plano cartesiano, mostra esses vídeos para ele, tá? Dá um cliquezinho para compartilhar, para dizer, ó, tudo bem? Isso ajuda bastante. Aqui eu vou tentar colocar um cardzinho para te levar para o primeiro vídeo, né? Para você poder acompanhar. Se você só chegou agora no terceiro vídeo, tem mais dois, né? Obviamente. Vamos lá. Vamos trabalhar neste momento com distância entre pontos. Esse é um assunto que dá dor de cabeça a muita gente, porque exige alguns conceitos. Então, eu não vou aprofundar aqui nessa aula nesses conceitos. Eu não vou aprofundar, tá certo? Por quê? Porque a gente precisa já conhecer certas coisas para fazer cálculos em distância. Mas eu vou explicar com a mesma delicadeza que eu venho explicando, da melhor maneira possível, tá certo? Olha só, como é que eu calculo a distância entre dois pontos? Veja só, o plano cartesiano tem duas réguas. Portanto, eu consigo medir a distância entre dois pontos se eu quiser. Como é que a gente mede a distância entre dois pontos na nossa mesa, no nosso papel, no nosso caderno? Usando uma régua. A gente pega uma régua, bota lá a régua, daqui para cá tem 15 centímetros, por exemplo. Então, a gente usa a régua para medir distância. E o plano cartesiano tem duas réguas. Então já dá para medir distância no plano cartesiano, certo? Vamos imaginar dois pontos, certo? O ponto 2, 5, ali o ponto A, posicionado em 2, 5, e o ponto B, posicionado em 2, menos 4. Pronto, esses são os dois pontos que eu quero medir a distância. Veja só, qual é a distância entre esses dois pontos? Simples, é só eu olhar e contar. Eles estão na mesma abscissa. Se eles estão na mesma abscissa, é só eu contar, ó. Daqui para cá tem 1. O quê? Isso aqui, ó. Daqui do 5 para o 4 tem 1. Andei uma unidade. Ok. Daqui para cá tem mais 1. Daqui para cá tem mais 1. Vou contando. 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades existem entre o A e o B. Então, a distância entre o A e o B é 9. 9 o quê, João? 9 centímetros? 9 metros? 9 milímetros? Não. 9 unidades. Certo? Algumas vezes no livro aparece 9 unidades de comprimento. Porque eu estou medindo o comprimento, né? Eu estou medindo a distância, estou medindo o comprimento. Então, eu sei que são 9. Eu olhei. Gente, eu tenho olho, eu vi, tem 9. 9 unidades, 9 uns, né? Daqui para cá tem 1, do 4 para o 3 tem 1, do 3 para o 2 tem 1, do 2 para o 1 tem 1, do 1 para o 0 tem 1, do 0 para o menos 1 tem 1, do menos 1 para o menos 2 também, do menos 2 para o menos 3 do mesmo jeito, do menos 3 finalmente para o menos 4 também tem 1. Então significa que daqui para cá
tem 9 uns juntos. 9 pedacinhos que valem 1, portanto, 9 unidades ao todo. Nossa, como foi difícil. São réguas. É só olhar e contar. A gente só usou a régua das ordenadas. A gente só usou o eixo Y para medir aqui. Não é? É só olhar e contar. Tá? Beleza. Então a gente já sabe que a distância entre esses dois pontos é 9 unidades. Ou 9 unidades de comprimento. Os livros gostam de usar essa nomenclatura. Certo? Ok. Agora vamos testar. Qual é a distância entre os pontos menos 3, 2 e menos 3, 4? Bora lá. Menos 3, 2, tá aqui. E menos 3, 4, tá aqui. Pronto. Ok? Qual é a distância? É só olhar, né? Esse aqui é o ponto C, esse aqui é o ponto D. A distância entre eles está bem clara. 1, 2. Portanto, 2 unidades de comprimento. Qual é a distância? 2 unidades de comprimento. Só fiz olhar a régua e vi, certo? Agora, qual é a distância entre os pontos E e F? Menos 5, menos 1 e menos 5, menos 5, certo? Então, menos 5, menos 1 está aqui, menos 5, menos 5 está aqui, certo? O ponto E e o ponto F. Ok? Bom. 1, 2, 3 e 4. Pronto. 1, 2, 3, 4. A distância entre eles. 4 unidades de comprimento. 4 unidades de comprimento. Tudo bem? Simples, fácil, olhando. É muito rápido, né? Agora vamos lá. E se a distância entre os dois pontos for entre dois pontos que estão na mesma ordenada? Eles estão na mesma linha horizontal, não na linha vertical. Nos casos que eu mostrei agora, eles estavam na mesma abscissa, estavam na mesma linha vertical. Agora, na mesma linha horizontal, é a mesma coisa, só que eu vou usar a régua horizontal, eu vou usar o eixo X para medir. Então, qual é a distância entre os pontos A e B? Do jeito como estão aqui. Ó, a distância entre eles é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, 8 unidades de comprimento. A distância entre eles é 8 unidades. Sem dor de cabeça nenhuma, né? Agora, vamos testar entre esses dois aqui. Menos 2, menos 5 e 3, menos 5. Pronto, menos 2, menos 5, tá aqui. Esse é o ponto C. Menos 2, menos 5 e 3, menos 5. Esse aqui é o ponto D. Ok? A distância entre eles você pode perceber já agora, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Existem 5 espaços, 5 unidades de comprimento entre eles dois. Quem mais? Tem mais alguém? Não. Agora, olha a pergunta que mais aparece em prova, ou que mais desafia você com relação à distância entre dois pontos. É o seguinte: quando não me mostram o plano cartesiano, eu faço como? Porque quando eu vejo no plano cartesiano é só olhar e contar. A gente acabou de ver que é só olhar e contar. Não tem mistério nenhum quando é no plano cartesiano. Mas sem o plano. Sem o plano, a pergunta seria essa: qual é a distância entre os pontos 2, 5 e 2, menos 4? E aí? Tem um jeito muito simples de fazer. Siga o passo a passo que eu vou lhe mostrar agora. Primeiro, ignore a parte que não mudou, ou seja, a parte que é a mesma, seja ela abscissa ou seja ela ordenada. Então, aqui está 2 na abscissa, aqui está 2 na abscissa. Então, essa é a parte que não muda. Ignore. Não importa para mim. Esse é o primeiro passo. Ignorar a parte que não mudou. Nesse caso aqui do exemplo, foi a abscissa que não mudou. Tá? Agora, segunda parte. Subtraia
a parte que mudou. Opa, peraí, subtrair a parte que mudou, beleza. Aqui tem 5 e aqui tem menos 4, então mudou. Portanto, foi a ordenada quem mudou. Foi a ordenada quem mudou. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair. Não esquece disso, por favor. Muita gente esquece. Para subtrair, você tem que botar o maior número sempre na frente. O maior número sempre na frente. Menos o menor. Tem que ser sempre assim. O maior número na frente, menos o menor. Então, o que eu vou fazer? Quem é maior? 5 ou menos 4? Bom, esse cara aqui é maior. Esse cara aqui é o menor. Então, eu vou ter que fazer assim, ó. 5 menos... Agora, presta atenção para isso. Menos 4. 5 menos 4. Preste atenção que já que você vai subtrair, este sinal é o sinal de subtração. Mas este sinal que está aqui, opa, não, esse não, este aqui, certo? É o sinal daqui, ó. É o sinal da ordenada. Então, eu não posso esquecer nenhum dos dois sinais, certo? 5 menos 4. Você já sabe que quando você tem um parêntese e dois sinais iguais, isso é trocado por um sinal de mais. Então, tem dois sinais iguais, menos, menos ou mais, mais. Pronto, se tiver menos, menos ou mais, mais, o resultado disso é mais. Se tivesse, ó, vamos lembrar disso, né? Pouca gente lembra. Se tiver mais 3, o resultado disso é mais 3. Se tiver menos 3, o resultado disso é mais 3. Se tiver mais menos 3, dentro do parênteses, o resultado disso é menos 3. Se tiver menos e mais 3 dentro do parêntese, o resultado disso é menos 3. Portanto, sinais iguais vão fazer virar sinal de mais. Sinais diferentes vão fazer virar sinal de menos. É um lembrete e a gente vai fazer isso virar 5 mais 4. 5 mais 4 é igual a 9. Então, este é o resultado da subtração, 9. A subtração será a distância. Então, qual é a distância entre esse ponto A e esse ponto B? A distância é 9 unidades de comprimento. 9. Ok? Pronto. Vamos fazer agora um teste? Bora fazer um teste? Quer testar você agora? Isso, a gente não chegou, ainda não chegamos na parte do bora testar nossos conhecimentos, certo? Mas veja, tenta fazer isso daqui. Dê pause agora, eu te dou 2 minutos para você tentar me dar a distância entre esses pontos, ok? 3 minutos. Eu disse 2 ou 3, não importa. 3, tá? Começa, dá pausa e começa. Ok, já esperei o suficiente, então nós vamos fazer. Ignora menos 4, ignora menos 4. 7 menos 2. 7 menos 2 igual a 5. A distância é igual a 5 unidades de comprimento. Rápido e fácil, certo? 5 é igual a 5, ignora, ok? Aí nós temos menos 1 e menos 5. Quem é maior? Bom, quem é maior é menos 1. Menos 1 é maior do que menos 5. Claro, os números negativos vão diminuindo. O número em si, o algarismo vai aumentando, mas o valor vai diminuindo, né? Afinal de contas, menos 5, você está devendo mais do que menos 1. Então, menos 5 é menor. Certo? Aí, como é que você faz a subtração? Assim, ó, você faz a subtração menos 1 menos 5. Vamos ver quem são esses sinais de menos, para não confundir, né? Esse sinal de menos pertence ao menos 1. Pertence a essa ordenada. Esse sinal de menos pertence a essa ordenada aqui. Mas esse sinal de menos que está aqui é o sinal da subtração, porque a gente precisa fazer uma subtração, certo? Então, menos 1 menos 5 fica menos 1 mais 5.
Ora, menos 1 mais 5 é a mesma coisa que mais 5 menos 1. Isso significa 4. A distância é 4. Aqui, nesse caso, a distância é 4 unidades de comprimento. Pronto. Há uma coisa que eu gostaria de avisar a todos vocês, viu? Distância nunca será negativa. A distância sempre será positiva. Eu vou escrever isso aqui em letras tão grandes agora para você não esquecer. Distância sempre será positiva. Se você fez um cálculo e de repente o resultado da distância deu menos 8, está errado. Porque a distância sempre é uma coisa positiva. Não tem como a distância ser negativa. Afinal de contas, se eu tenho um ponto aqui e um ponto aqui, quando eu botar uma régua para medir a distância, tem que ter um número. Tem que ser 7, 8, 9. A distância não pode ser contrária à existência. Ela não pode ser negativa, certo? Distância sempre será positiva, ok? Bora lá. Próximo ponto. No próximo ponto, quem ficou igual foram as ordenadas. Então, ignora esse cara, massa. E agora nós temos 8 e 3, subtrai 8 menos 3, significa que a distância entre esses pontos é 5. Certo? Qual a distância entre os pontos menos 4, 7 e 3, 7? Ignora o 7, porque o 7 permaneceu igual, e agora você subtrai 3 menos 4, o que significa 3 mais 4, o que significa 7. A distância entre esses pontos é 7 unidades de comprimento. Beleza? Ok. Agora vamos para uma coisa mais interessante. E se a distância entre os pontos ela não for nem horizontal nem vertical? Ou seja, se os pontos não estiverem nem na mesma ordenada, nem na mesma abscissa. Os pontos estão inclinados. Assim. Vamos lá. O ponto menos 2, 4, tá ali. O ponto A. O ponto B, 2, 1. Tá, olha só. Esses dois pontos estão inclinados entre si. Isso significa que a distância entre eles é inclinada. Vê, a distância é isso. Ó. Eu teria que colocar uma régua assim, inclinada, para medir, ó, 0, 5, 9, por exemplo. Eu teria que colocar uma régua inclinada para medir. Mas o plano cartesiano só tem duas réguas, uma régua deitada e uma régua em pé. Eu não tenho régua inclinada. Como é que eu calculo a distância entre dois pontos que estão inclinados? A gente faz o seguinte. Primeiro, a gente tem que medir duas distâncias especiais, que são elas. A distância horizontal, que é a distância entre as abscissas, e a distância vertical, que é a distância entre as ordenadas. Certo? Ou seja, a gente tem que fazer isso aqui. Tá vendo essa abscissa aqui? Menos 2. Tá vendo essa abscissa do outro ponto aqui? Essa abscissa é a abscissa 2, certo? Se você medir essa distância, 1, 2, 3, 4, você acabou de medir o que nós chamamos de distância horizontal. A distância entre as abscissas. A distância entre as abscissas é 4. Ok? Vamos lá. Agora, o que é que você vai fazer? Você vai perceber a distância entre as ordenadas. Ó, tem essa ordenada aqui
e tem essa ordenada aqui. Certo? Pronto. Entre as duas ordenadas. A distância é essa, ó. 1, 2, 3. Pronto. Então, a distância entre as ordenadas é 3. Nós chamamos isso de distância vertical ou distância y. Você tem que saber quais são as duas distâncias. Se os dois pontos estiverem inclinados, você vai ter que medir a distância horizontal, medir a distância vertical e então fazer Pitágoras. Você vai usar Pitágoras. Não lembra de Pitágoras? Eu vou tentar lembrar você rápido, certo? Por quê? Olha só. A distância vertical, a gente percebeu que é 3. A distância horizontal, a gente percebeu que é 4. Mas a distância que eu quero descobrir, ela é inclinada. A distância que eu quero descobrir é essa aqui. Essa é a distância que eu quero descobrir. Veja que desenho foi feito. Foi feito um desenho chamado triângulo retângulo. O triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus aqui. Né? Esse ângulo tem 90 graus. Como é que eu sei que esse ângulo tem 90 graus? Muito fácil. Uma das linhas que a cruza é deitada, a outra linha que a cruza é em pé. Então, as linhas cruzadas estão formando exatamente um ângulo de 90 graus. Isso aqui é um triângulo retângulo, justamente porque tem um ângulo reto. Triângulo retângulo. Ok? Pronto. Beleza. O triângulo retângulo, ele tem 3 lados com nomes especiais. Quais são os 3 lados? O lado maior, que está justamente sem encostar no ângulo reto, o lado que está oposto ao ângulo reto, é chamado de hipotenusa. Hipotenusa. Tá lembrando desse assunto? Hipotenusa. Hipotenusa é o lado do triângulo retângulo que está oposto ao ângulo reto. Os 2 outros lados são chamados de catetos. Portanto, esse lado verde, que é a distância vertical, é um cateto. O lado vermelho, que é a distância horizontal, é outro cateto. Pronto. Então, todas as vezes que a distância entre os pontos for inclinada, toda vez que a distância entre os pontos for inclinada, esta distância será a hipotenusa do triângulo. Sempre. E para descobrir o tamanho da hipotenusa, a gente usa Pitágoras. A gente usa o teorema de Pitágoras, que está aqui atrás de mim, o teorema de Pitágoras. Como é que faz o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras, ele diz um negócio engraçado. Pitágoras viveu há 5.000 anos, sei lá, e ele descobriu que a hipotenusa elevada ao quadrado tem que ser igual a um dos catetos elevado ao quadrado mais o outro cateto elevado ao quadrado. Certo? Esse é o teorema de Pitágoras. Normalmente ele é escrito assim, a hipotenusa normalmente é chamada de A, um dos catetos é chamado de B e o outro cateto é chamado de C, normalmente, certo? Então ele diz o seguinte, a hipotenusa ao quadrado é igual a um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Pronto. Certo? A hipotenusa ao quadrado é igual a um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer? Vamos descobrir quem é a hipotenusa? A hipotenusa ao quadrado é igual ao valor de um dos catetos ao quadrado mais o valor do outro cateto ao quadrado. A hipotenusa ao quadrado é igual a 9, porque 3 ao quadrado é 9,
mais 16, porque 4 ao quadrado é 16. Isso significa que a hipotenusa ao quadrado é igual a 25. Mas eu não quero a hipotenusa ao quadrado, eu quero a hipotenusa, certo? Então eu sei que a hipotenusa tem que ser a raiz quadrada de 25. Porque, se a ao quadrado é 25, eu estou procurando qual é o número que elevado ao quadrado dá 25. É a raiz quadrada de 25. Isso significa que a hipotenusa mede 5. Portanto, acabamos de descobrir a distância entre os pontos A e B. A distância entre os pontos A e B é 5 unidades de comprimento. Porque a distância sempre será a hipotenusa. Não esquece disso. A distância entre dois pontos, quando estiver inclinada, a distância entre dois pontos sempre será a hipotenusa do triângulo retângulo, sempre. Você descobre a distância horizontal, você descobre a distância horizontal, ela é um cateto. Você descobre a distância vertical, ela é outro cateto. Então, descobri este cateto, descobri este cateto. Aplico o teorema de Pitágoras e descubro a hipotenusa, e a hipotenusa é a minha distância. E acaba por aí. João, mas eu não lembro esse negócio de elevar ao quadrado, de raiz quadrada. Precisa. Chegar aqui precisa disso. Já que você vai usar Pitágoras, você vai precisar lembrar de quadrados, raízes quadradas, vai precisar lembrar disso. É necessário, tá certo? Isso é básico, básico, básico para trabalhar com Pitágoras. Ok? Bora para a próxima, certo? Então, como é que eu calculo a distância inclinada entre dois pontos sem mostrar o plano, certo? Sem que o plano cartesiano seja apresentado, certo? Então, qual é a distância entre os pontos 1, 2 e B, e o ponto A, que é a abscissa 1, ordenada 2, e o ponto B, a abscissa 7, ordenada menos 6. Como é que eu faço? Muito tranquilo. Você vai ter que descobrir. Você vai ter que subtrair as abscissas. Tá, veja só. Quando a gente descobre, lembra quando a gente acabou de ver como é que a gente descobre a distância entre dois pontos se eles estiverem na mesma abscissa? A gente ignora o que não muda e subtrai o que muda. Lembra dessa frase? Ignora o que não muda e subtrai o que muda. Aqui, as duas mudaram. Vê só. 1 na abscissa, 7 na abscissa. Mudou. E se mudou, eu vou ter que subtrair as abscissas, ok? 7 menos 1. 7 menos 1 é o x. A distância entre o x é 7 menos 1 é 6. Isso significa que a distância horizontal é 6. Ok? Pronto, primeiro passo. Segundo passo, subtraia as ordenadas. Espera aí, mas as ordenadas não também mudaram? Claro que elas mudaram, então você tem que subtrair também. 2 e menos 6. Mudou? Mudou. Então você tem que subtrair. Só que isso aqui é o y, não é o x, é o y. Né? A ordenada é no eixo y. Portanto, olha só. Eu vou pegar o 2 e subtrair dele o menos 6. 2 menos menos 6 é igual a 2 mais 6, que é igual a 8. Portanto, a minha distância vertical é 8. Pronto, eu já tenho minha distância horizontal, eu já tenho minha distância vertical. Lembrar que a minha distância horizontal é um cateto. Lembrar que a minha distância vertical é o outro cateto. Beleza. Só que a distância que eu quero descobrir é a hipotenusa. A hipotenusa sempre é a distância inclinada, ela sempre é a distância que a gente quer descobrir. Então, olha só, o que é que eu tenho? Eu vou fazer o seguinte, a hipotenusa ao quadrado é igual a um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, certo? Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, que é um dos catetos,
mais 8 ao quadrado, que é o outro cateto. Muito bem. A hipotenusa ao quadrado é igual a 6 ao quadrado é 36. 8 ao quadrado é 64. A hipotenusa ao quadrado é isso. Então, fazendo o cálculo, a hipotenusa ao quadrado, 36 mais 64 dá 100. Ok? Então, se a hipotenusa ao quadrado é 100, eu quero descobrir qual é o número que elevado ao quadrado, ou seja, multiplicado por ele mesmo, dá 100. E isso é a raiz quadrada, né? Isso é o conceito de raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 100? A raiz quadrada de 100 é 10. O número que multiplicado por ele mesmo, dá 100 é 10. Então, a distância entre esses dois pontos, qual é a distância entre esses dois pontos? A distância é 10 unidades de comprimento. Pronto. Simples, rápido, tranquilo demais, né? Bora lá? Bora responder em 2 minutos isso aqui? Quero agora que você faça esse 2 minutos não dá não, tá? Tudo bem, você vai usar Pitágoras demais e talvez a coisa fique, né, extrapole um pouquinho. Então eu vou dar 5 minutos. Dê pausa e tente responder isso aqui em 5 minutos. Ok, vou esperar mais não. Agora já voltou da pausa e vamos lá, certo? Primeiro vamos descobrir isso aqui, ó. Menos 6 e 6, ok? Então, a minha distância horizontal é 6 menos 6. 6 menos 6 é a mesma coisa que 6 mais 6, que é a mesma coisa que 12. Opa, descobrimos a nossa distância horizontal, certo? Agora, nossa distância vertical. Nossa distância vertical é 4 menos 1. Sempre coloque o maior na frente. Então, nossa distância vertical é 4 menos 1, que significa 4 mais 1, que significa 5. Então, beleza, nós já temos os dois catetos. Nós já temos o cateto 12, nós já temos o cateto 5. Muito bem, agora é hora de fazer Pitágoras, nosso grande amigo Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado, certo? A hipotenusa ao quadrado é igual a 144, porque 12 ao quadrado é 144, mais 25. A hipotenusa ao quadrado é igual a 169. 1.144 mais 25 dá 169. E 169 é o quadrado do número 13. Então, quem é que é elevado ao quadrado dá 169? Resposta 13. Então, qual é a distância entre esses pontos? A distância entre os pontos A e B, a distância entre esses pontos é 13 unidades de comprimento. Simples, tranquilo. Demorou um pouco, é claro, né? Tem Pitágoras no meio, vai demorar um pouquinho. Essa aula está se estendendo um pouco mais, porque isso leva tempo, né? Ok, vamos lá. Agora, de novo, para o segundo exemplo aqui, nós temos que o x mudou de 10, entre 10 e 2, então a distância horizontal é 10 menos 2, a distância horizontal é 8, certo? Certo, ok, vamos lá. A distância vertical é 8 menos 7. 8 menos 7, tá certo? Então, lá vai. A distância vertical é 8 menos 7. O que significa que é 8 mais 7. O que significa que é 15. Fazendo o cálculo de Pitágoras agora, nós temos que a hipotenusa ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado, certo? Isso significa que a hipotenusa ao quadrado é igual a 64 mais 225. Eu tenho decorado os quadrados dos números, pelo menos até o 30, tá certo? Ó, vamos lá fazer.
tá? Ah, mas por que tem decorado? Porque eu faço muito cálculo, então já me acostumei. Quanto mais cálculo você fizer, mais você vai se acostumar, certo? A ao quadrado, portanto, é 289. 289, certo? Qual é o número que elevado ao quadrado dá 289? É o número 17. João, como é que eu vou saber? Eu tenho umas técnicas para você poder trabalhar com essa história de raiz quadrada, de tudo. Mas assim, confia em mim. É 17. Portanto, a distância entre os pontos A e B é 17 unidades de comprimento. Pronto. Ok? Fizemos um bocado e ainda temos que testar o que aprendemos, né? Veja, ainda não tínhamos entrado na sessão, bora testar o que aprendemos. Vamos entrar agora. Qual é a distância entre esses pontos? Eu vou direto nos mais fáceis, certo? Ó, aqui está na mesma abscissa, então cancelo 3 e a gente vai ter que subtrair. Menos 8 menos 21. Preste bem atenção a isso. Por que o menos 8 na frente? Porque menos 8 é maior do que menos 21. Isso vai ficar menos 8 mais 21, que é a mesma coisa que 21 menos 8. 21 menos 8 é 13. Portanto, a distância entre os pontos C e D mede 13 unidades de comprimento. Pronto. Aqui embaixo, do mesmo jeito, vê 4 na ordenada, a gente ignora. E a gente faz simplesmente 10 menos 2. O que dá 10 mais 2, o que dá 12. Portanto, a distância entre os pontos G e H é 12 unidades de comprimento. Fomos nos mais fáceis, nos mais rápidos. Essa aula está chegando a um tempo que eu não gosto de gravar, quase 40 minutos, foi demais, mas a gente... né? E eu acho que eu não dei nem tempo para você resolver, não foi? Eu não dei nem tempo para você resolver. Então faz o seguinte, resolve essas outras duas, se você não já fez. Dê pausa agora e tente resolver. Ok, agora eu vou voltar, né? Agora sou eu, é comigo, certo? Vamos lá. Aqui muda as abscissas. Então, mudando as abscissas, a distância horizontal é 12 menos 0, a distância horizontal é 12. Certo? A distância vertical é 7 menos 2. A distância vertical é 7 menos 2. O que significa 7 mais 2, o que significa 9. Estes são os dois catetos. Os dois catetos. Agora, a gente pode usar Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado, certo? Isso significa que a hipotenusa ao quadrado é 144 mais 81. Isso significa que a hipotenusa ao quadrado é 225. Isso significa que a hipotenusa é o número que elevado ao quadrado, ou seja, que multiplicado por ele mesmo dá 225. É 15. Então, a distância entre os pontos A e B é 15 unidades de comprimento. Eu estou usando unidade de comprimento porque eu não sei se ele está usando metro, se ele está usando centímetro, né? Então, não sei. Vamos para cá. Para esse cara aqui, a gente tem o seguinte. 10 menos 3. 10 menos 3, certo? Então, lá vai. A distância horizontal é 10 menos 3. Isso dá 7. A distância vertical, né, a distância y, é
menos 2 menos 26. Menos 2 menos 26. O que é a mesma coisa que menos 2 mais 26. O que é a mesma coisa que 26 menos 2, 24. Então, esses são os dois catetos, 7 e 24. Vamos para Pitágoras. Pitágoras começa que a hipotenusa ao quadrado é igual a 7 ao quadrado mais 24 ao quadrado, certo? Isso significa que a hipotenusa ao quadrado é igual a 49 mais 476. 476, para quem não sabe, é 24 vezes 24, certo? Aliás, perdão, errei, é 576. 576. Vamos corrigir para não ficar borrado, né? Ficar bonitinho. 24 vezes 24 é 576. Tudo bem. A ao quadrado é igual a, se somar os dois, vai dar 625. Significa, portanto, que a minha hipotenusa ela tem que ser a raiz quadrada de 625. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 625? É o número 25. Tá certo? 25. Portanto, 25 vezes 25 dá 625. E isso significa que a gente vai fazer o seguinte, ó. A distância entre os pontos E e F é a mesma coisa que 25 unidades de comprimento. Ufa! Terminamos em 41 minutos, certo? Ok, pessoal, com isso eu me despeço e digo a você até o próximo vídeo. Mas antes da gente partir, em algum lugar aqui por cima, haverá o link para a nossa quarta aula, nosso quarto vídeo, que é ponto médio entre dois pontos. E é o último vídeo, inicialmente, desse projeto, para plano cartesiano, para você dominar plano cartesiano por completo, ok? Então, muito obrigado. Se gostou desse conteúdo, dá um joinha aqui, comenta, compartilha, manda para alguém. Vai ser um prazer ter você aqui me ajudando e, claro, sendo ajudado com esse conteúdo. Não esquece que aqui em algum lugar está o link já para a próxima aula. Um abraço.